E agora, então, nós aqui não fazemos propaganda enganosa, né? Então, eu vou apresentar aqui, para dar esta aula que vem agora, sobre fisioterapia motora, atualidades da fisioterapia motora nas doenças do neurônio motor. Então, já está aqui presente a professora doutora Márcia Bauer Cunha. Ela é fisioterapeuta graduada pela Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep. Ela é mestre em neurociências pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina. É doutora em ciências da saúde pela Unifesp e é professora titular e coordenadora do curso de fisioterapia do Centro Universitário da Faculdade de Medicina, ABC. É especializada em mestre e também especialista em hidroterapia pela Universidade de Londres, especialista em terapias integrativas pela Unifesp, fisioterapeuta voluntária no setor de doenças neuromusculares e doenças raras da Unifesp e é professora de fisioterapia em neurofuncional e fisioterapia aquática pela Faculdade de Medicina do ABC e fisioterapeuta motora e aquática, voluntária da Abrela e parceira da Procura. E ela trabalha com a esclerose lateral amiotrófica há mais de 20 anos. Então, eu passo agora a palavra para a Márcia. Depois, quem vai acompanhá-la também é a professora Rita, né, que também é uma pessoa super especializada em doenças neuromusculares e esclerose lateral amiotrófica. Ok? Obrigada, Márcia. Alô? Tá. Alô, tá bom aí? Tá, né? Tá, ok. Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer mais uma vez o convite de estar aqui com vocês, mais um ano, né? Já faz muitos anos que eu e a professora Rita participamos dos eventos e a gente gosta muito de estar aqui e poder falar um pouquinho do nosso trabalho. A Érica falou muita coisa aí, mas ficou um pouco das coisas da Rita e um pouco das coisas minhas. Tá? Então, é a Rita que é voluntária da Unifesp até hoje, não eu. Né? Eu trabalhei na Unifesp até 2017, quando me aposentei, e fiquei lá 33 anos, e atualmente eu estou só como professora no Centro Universitário FMABC. E a professora Rita, que deve estar chegando, e vai dar continuidade na minha fala, e ela que é a voluntária até hoje lá na Abrela. Né? Eu sou voluntária só da Procura. Tá bom? Então, aqui tem um pouquinho da nossa experiência. Né? Esse ano eu estou muito feliz por poder completar 40 anos na profissão ativamente. Né? Se a gente fala, por exemplo, eu tenho as minhas colegas de turma que jamais trabalharam depois de formadas. Né? Então, é com muita honra que, depois de 40 anos, eu continuo ativa, trabalhando, estudando, né? E me orgulho muito de poder estar aqui com vocês. É difícil, né, gente? Depois de tantos anos, as pessoas... E a professora Rita, que vai chegar também, ela tem 38 anos de formada, foi minha aluna, né? E veio comigo durante todos esses anos. Trabalhamos juntas há todos esses anos. Então, vamos dar um início. Aqui. Bom, vai ter aula dos docentes, dos médicos, nós não vamos falar nada muito sobre as doenças, eu vou só dar uma passada sobre as doenças do neurônio motor. Né? Então, nós falamos de doenças do neuromotor, são várias. Né? Tem a poliomielite, atrofia muscular progressiva, esclerose lateral, paralisia bulbar progressiva, esclerose lateral, atrofia muscular espinhal. E tem, dentro da esclerose lateral amiotrófica, né, que é um termo genérico, inclui 4 principais doenças. Né? Atrofia muscular progressiva, de causa genética, esclerose lateral primária, a paralisia bulbar progressiva e a esclerose lateral amiotrófica. Então, isso é só uma introdução para nós entendermos os quadros clínicos dos pacientes, para depois podermos traçar uma avaliação e um tratamento de fisioterapia motora.
Então, assim, se nós tivermos no quadro clínico lesão do motor superior, poderemos ter espasticidade, hiperreflexia, fraqueza, lentidão dos movimentos. Se for no superior e no inferior, também cãibra, fraqueza, disfagia, que é a dificuldade de engolir, disfonia, dificuldade da fala. Se for no neurônio motor inferior, fraqueza, atrofia e fasciculações. E as formas mais leves, que é Fly-Arm Syndrome, que é a síndrome dos membros superiores, onde, quando o paciente anda, ele leva, né, os braços ficam como se fossem soltos. E o Fly-Leg Syndrome, que é a mesma coisa nos membros inferiores. Temos também a forma mais leve primária e a familiar. Bom, isso é só uma introdução para nós chegarmos a uma grande equipe, como falou a doutora Alina, né? Não é uma pequena equipe, é uma grande equipe. É muita gente envolvida, né? Médicos, neurologistas e outras especialidades, porque o paciente passa a passar com vários tipos de médicos, né? Dentro dos terapeutas, físio, fono, teópse, dentistas, terapeutas integrativos, psicologia, enfermagem, assistente social, o home care, que é tão importante, né? Cuidadores e familiares, e importante também estar associado a alguma entidade, como aqui a Procura, né? Alguma ONG, para justamente ter um suporte, né? Para poder estar dentro de todas as novidades que possam existir. Dentro da reabilitação, sempre se fala em melhorar a qualidade de vida, né? Então, onde está essa qualidade de vida? Essa qualidade de vida está em tudo: na espiritualidade, no lazer, na família, nos amigos, no trabalho, na saúde, no ambiente que a pessoa vive, né? Então, é toda uma equipe. E a fisioterapia motora? A fisioterapia motora, ela tem programas adequados de reabilitação que permitem o paciente ser independente durante o maior tempo possível. Em razão da natureza progressiva, né, o fisioterapeuta deverá tratar problemas atuais, mas também elaborar um planejamento tendo em vista problemas futuros. Então, de acordo com as limitações do paciente, né, nós vamos designar quais as intervenções nós iremos fazer no decorrer da doença e, aí sim, traçar as nossas metas. Professora Rita Labronice chegando. Bom, então, de acordo com o quadro clínico da ELA, né, como nós já falamos anteriormente, podemos ter cãibras, fraqueza, fadiga, dor articular, dor muscular, espasticidade, e também poderemos ter a síndrome do imobilismo, né? Então, o paciente muito tempo acamado, né, com medo de mudança de decúbito, eles ficam cansados das rotinas, eles não têm atendimento de profissionais ou cuidadores para fazer exercícios, e familiares que não têm ajuda para mudança de decúbito. E também não tem tempo, devido a rotinas intensas com o paciente para fazer exercício. Então, a síndrome do imobilismo é um problema muito sério, né? Esse quadro é aquele quadro tradicional, né, onde nós temos a fraqueza, e, a partir da fraqueza, tudo que pode e vem envolvendo a fraqueza muscular. Então, da esquerda para a direita, que o meu passador aqui não está indo. Então, eu vou falando porque não está indo. Da esquerda para a direita, então, rigidez articular, dor. Depois, diminuição da força muscular, causando hipotrofia muscular, diminuição da massa muscular, contraturas, deformidades. Embaixo do imobilidade, capacidade vital, hipoventilação, diminuição de tolerância ao exercício, causando a imobilidade. Diminuição do condicionamento, aumento da fadiga, né? Diminuição da tensão sobre os ligamentos, diminuição, osteoporose e fraturas. Tudo isso levando à imobilidade. Bom, então, em relação à síndrome do imobilismo, né? As intervenções fisioterapêuticas em pacientes podem diminuir as mudanças fisiológicas desfavoráveis que são geradas pela imobilidade. Teremos que ter uma hidratação adequada e atividades físicas diárias, né, para prevenir o descondicionamento musculoesquelético e complicações da pele.
Exercícios para membros inferiores podem beneficiar vários sistemas ao mesmo tempo, pois afetam tanto os ossos, como ajudam a promover o ajuste do tônus e melhoram a condição cardiovascular e ajudam na redução da perda de cálcio. Bom, então chegamos nos exercícios e esclerose lateral amiotrófica. O que nós iremos ter? Uma avaliação e uma reavaliação funcional, uma avaliação nutricional e respiratória, respeitar o limite do paciente, ter cuidado com a fadiga, otimizar mudanças de posicionamentos e orientar cuidadores e familiares. Essa é uma referência nossa mesmo, né, Rita? A nossa experiência durante todos esses anos. E para a conservação de energia? Né? Então, para a conservação de energia, deveremos ter atividades funcionais moderadas, posicionamentos confortáveis, transferências adaptadas, exercícios aeróbicos sem causar fadiga. Isso que é difícil, né, Rita? Mais difícil é isso, exercícios sem fadiga. O que interfere, né, na fisioterapia motora? A progressão natural da doença, a época do início do tratamento, né? Às vezes o paciente vem bem no início da doença, às vezes o paciente vem já acamado, né? Então, nós vamos lidar de acordo com a época, com o paciente que veio para a gente. A motivação e aderência do paciente e auxílio de familiares e cuidadores, que é muito importante. Bom, então, aqui na avaliação, né, da fisioterapia motora, nós vamos observar o paciente desde o momento que ele chega, né, se ele chega deambulando, se ele chega na cadeira de rodas. Eu lembro que esse senhor chegou na cadeira de rodas. Ouvir as queixas do paciente, do cuidador, avaliar força, amplitude de movimento, espasticidade, retrações, deformidades, posicionamentos deitado e sentado e transferências. Analisar a rotina do paciente e, o mais importante, não fadigar o paciente durante a avaliação. Bom, agora a Rita vai dar continuidade, ela vai falar das escalas. Bom dia a todos. A minha experiência, né, com a professora Márcia realmente é trabalhar com o paciente com movimento, né? Nós trabalhamos em 2 ambientes. O solo, então nós estamos falando do solo, mas todas essas orientações servem para quando a gente está no meio aquático também, tá? E hoje nós resolvemos trazer um pouquinho dessa vivência aquática também. Para a gente trabalhar com um paciente que tem essas limitações, e a doença, ela, por exemplo, ela não traz muitas coisas paralelas. Se o paciente entender desde o começo qual é a limitação que essa doença vai trazer motora, eu estou falando, né? E o que ela pode aparecer, o que poderá aparecer através da falta dessas orientações, do paciente ter limite, de ele continuar se movimentando. Para ele continuar se movimentando, quando a gente faz a avaliação, eu gosto muito de saber da rotina, quem ele era, se ele era um ex-atleta, se ele já trabalhava com um trabalho que ele carregava peso, ou se ele trabalhava muito sentado, se ele era sedentário, como que os músculos dele já agiam neste corpo. A partir daí, a gente tem que entender uma coisa. O desuso, então, tenho ela, não posso fazer nada, eu vou me cansar, eu vou piorar. Não é verdade. Se ele tiver essas condições que foram faladas, nutrido, respirando bem, ele tem que se movimentar e ainda tentar se movimentar o quanto ele fazia. Mas eu não ando. Não tem problema, você não anda, mas sem exercício para trabalhar as suas pernas, os seus braços, o seu tronco, o seu pescoço, né? Se você não movimentar do jeito que você estava movimentando, você vai piorar. Se você, então, fizer exageradamente, tem paciente que fala, eu estou fraco, não tenho equilíbrio, vou para a academia. Nunca foi para a academia, gente. E aí vai para a academia. Eu falo, não, começou errado o processo. Vai fazer exercício com qualidade. O que você já fazia antes, para manter o seu corpo. Essa doença não é uma doença de músculo, mas o músculo vai estar, não vai estar recebendo mais as mesmas coisas que recebia antes. E aí ele vai ficando fraco.
e aí ele vai tendo as comorbidades geradas pela a fraqueza muscular. Quando nós trabalhamos, então, os fisioterapeutas, né, trabalham com esses pacientes, existem coisas que orientam você saber como ele está naquele momento, o que eu vou avaliar, e isso tem que ser bem escolhido por esse profissional. O que eu quero trabalhar com esse paciente? As condições que ele me chegou para mim. Ele está na cadeira, ele está andando. Ele cai muito, mas ele quer continuar a trabalhar? Ok. Então, existem algumas escalas, são avaliações, principalmente as funcionais, que eu estou falando de movimento, no qual nós, da equipe, trabalhamos em conjunto para poder dar melhor norte ao nosso atendimento e para que o paciente fique melhor possível cada vez mais, dentro das possibilidades dele. Então, nós temos a escala mais conhecida, que é a funcional. Essa escala ela trabalha com uma avaliação total de como está o paciente, então, desde a parte motora, a parte de deglutição, a parte de fala, e alguns índices importantes para a gente saber. Ele está assim, vamos brecar para que ele fique assim? Ou vamos até melhorar um pouco? Todo mundo da equipe deve estar olhando para essa escala para poder trabalhar da melhor forma possível com esse paciente. Tá? Pensando, então, nele estar bem, ter uma qualidade de vida, existem várias escalas, e são questionários especiais perguntando como ele está se sentindo, o que ele espera, como é que é a parte dele espiritual. Então, existem várias escalas especiais para deixar essa pessoa com mais conforto dela, do bem-estar dela, da qualidade de vida que ele espera neste momento da vida. O teste de força muscular é essencial, tanto para a fisiorrespiratória, quanto para a fono, quanto para a nutrição e quanto para a físio. Geralmente, quem faz o teste de músculos grandes é a fisioterapeuta. E isso é importante, porque eu vou dar um exemplo. Vai entrar dentro da minha programação de exercício. O paciente tem força grau 3. Grau 3 é isso, só levantar o braço e abaixar. Tá? Talvez eu não consiga mais dar mais força para ele carregar um saco de 3 quilos para ele fazer isso, por exemplo. Mas eu tenho que trabalhar dentro desta força que ele faz. E o fisioterapeuta vai gerenciar quais os exercícios que ele vai trabalhar neste grau de força. Ok? Se ele tem grau 4, então ele levanta rápido e consegue até levantar 2, 3 quilos. Se eu não usar um pouquinho de carga no exercício com qualidade, ele vai perder essa força. Então, no passado, ninguém fazia nada. Depois, foram feitos estudos que já poderiam fazer alguns exercícios. Agora mudou tudo. Nós já temos na literatura, com as evidências científicas, que o exercício pode, sim, ter carga moderada, de leve a moderada. Só que ninguém fala quantos quilos. Ninguém fala para ninguém na academia. Ok? Mas o fisioterapeuta, avaliando desta maneira que eu falei, ele sabe gerenciar no seu exercício. Ok? Então, o teste de força muscular, para nós, fisioterapeutas, é muito importante. A minha função de 30 anos com a professora Márcia, nós estamos no ambulatório lá da Unifesp, agora tem nosso ambulatório na Faculdade de Medicina do ABC, é ouvir o que o patólogo faz em físio, quando eu vou avaliar. Então, já tem um panorama muito bom, os pacientes têm esses acompanhamentos, a maioria. Mas a questão é, olha, eu saio exausto da fisioterapia, tá bom. E o que foi feito na sua fisioterapia? Descansou aquele grupo muscular? A carga foi adequada ou não usou carga? Porque, senão, todo mundo só faz alongamento. E tem momento que não é só o alongamento, né? E aí, a gente questiona, e muitas vezes eu falo, olha, conversa com a sua físio, a gente pode conversar para saber o que está faltando para você, ou o que está exagerado para você ficar tão cansado. Então, existe essa conversa entre os profissionais de todas as áreas. A fono, provavelmente, a nutrição, a fisiorrespiratória, né? A fisiorrespiratória, às vezes, eles dão equipamentos de fortalecimento para o paciente, né? Não é para fazer isso. Então, tem as especificidades de cada área, tá? O teste de caminhada de 6 minutos é mais para pesquisa, né? Você imagina você andando 6 minutos? Eu já vou
ficar muito cansada, né? Mas protocolos de pesquisa, eles precisam, e eles vão atuar com novas medicações, muitas vezes, vendo a força muscular e a melhora desses pacientes e a função cardiorrespiratória. Então, precisa ter pacientes que possam estar fazendo esses testes para pesquisa. O colega que usa isso em terapia tem que tomar cuidado, ok? Avaliação respiratória, eu não trabalho com paciente que não respira bem, porque ele já chega cansado. Então, ele precisa, assim, primeira coisa, fez espirometria, o que a fisiorrespiratória te orientou? Eu preciso usar um aparelhinho, que é o BiPAP, né? Talvez. E eu preciso usar 3 horas ao dia. Beleza? Isso é remédio. Esse aparelho é para você descansar. E eu vou fazer meu exercício com você. Se você ficar cansado, porque eu vou usar um pouquinho de carga, vamos usar o BiPAP também? Olha lá, para ele não cansar. Mas eu preciso saber quanto ele tem de capacidade vital forçada. Eu preciso saber, antes de prescrever, principalmente exercício de marcha, de equilíbrio, com um pouco de carga, e na piscina, imprescindível. Não dá para atender um paciente que não tenha feito esse exame, tá? Então, a físio, outra coisa, me questiona muito. Mas você não é físio? Você não faz as duas coisas? Não dá para fazer as duas coisas. Né? Nas doenças do neurônio motor, o paciente não aguenta fazer na mesma terapia tudo. Não dá, não dá. Então, só se ele ficar 1h30, 2 horas com um profissional. Porque ele vai fazer a parte respiratória, ele vai ter que descansar para depois fazer os exercícios motores. Ou ele faz uma de cada vez, ou ele tem que ter um descanso grande para poder fazer as duas. Por isso que, nessa área, a gente tem o profissional da fisiorrespiratória e da fisiomotora. Tá? Existem vários protocolos de exercício, coisa geral em doença neuromuscular, né? Porque, até então, existiam já essas doenças e neurônio motor foi aparecendo. Então, são protocolos que são usados analisando cada paciente. Nós trabalhamos com a terapia personalizada, né? Então, o Vignos, por exemplo, é um protocolo antigo, 1983. Sabe o que ele fala? Que ele falava? Olha, o fato de você levantar, o fato de você ir para o banheiro e trabalhar já é um exercício, ok? Se você for fazer a físio, porque você tem fraqueza, sua doença não pode com muita carga, essa físio ela tem que ser no horário contra tudo isso. Por isso que a gente tem que conhecer a rotina do paciente, né? Para poder indicar coisas adequadas e que não piore o nosso paciente. Outra coisa que vem falando desde então é a água, o alongamento, exercício isométrico, mas isso mudou. Isso tudo ainda faz parte, mas melhorou. As pessoas já estão, sim, trabalhando com um pouco de exercício mais forte com o paciente, desde que ele não fale. Mas eu vou dar 2 quilos, porque ele tem força 4. Lembra que eu falei um pouco mais forte? Quantas repetições? 3 séries de 10? Imagina, se eu fizer 3 de 10, eu estou acabada. Não. Vamos começar uma série de 5. Não cansou? Beleza, vem no outro dia. Nossa, fiquei ótimo. Percebi que ativou a musculatura, não tive fasciculação, porque o paciente sente quando cansa. E eu estou bem, nem cãibra eu tive. Beleza. Você está bem igual ontem? Vamos fazer, então, uma série de 7, olha lá. Quando chegar no 10, é uma série de 10, se é que vai conseguir. Tem paciente que eu atendo lá na faculdade, então um vê o outro atendimento do outro. Eu não saio do 5. Não sai do 5 e está bem. Para que você quer fazer 10? O outro está fazendo 10, mas o outro consegue 10. Cada um é um. Então, a gente precisa estar orientando. Né? Não é uma competição, e sim saúde. Né? Então, é indicado, mas com cuidado, ok? Aqui, então, o que a gente percebe quando a gente vai atender um paciente? Né? O tipo de exercício, como eu falei, é só ativo? É ativo com uma carguinha? Né? Ou não, ele teve muita cãibra, ele está com fasciculação naquele grupo? Só alongamento. O alongamento é a base desses exercícios. O paciente me fala muito assim, eu acordo e vou levantar e parece que precisa ligar na tomada.
Eu tento, aí eu levanto. É isso mesmo, é o neurônio motor que é lento. Ele não quer mandar mensagem aquela hora para o músculo. Então, muitos pacientes acordam e tem que se alongar, ele sente necessidade. Então, o alongamento é um estiramento importante para acordar aquele grupo que vem para trabalhar, que é o grupo muscular. Então, sempre tem que ter o alongamento e os exercícios específicos para cada músculo. Tá? E nem sempre vai ser tudo com carga. Meu braço é mais fraco, sem carga. Minha perna está mais forte, com carga e até em pé, se der, para ficar em pé. A frequência, eu já falei, a repetição pode variar de um dia para o 8. Eu tenho uma coisa na minha cabeça, 6 é o ponto. Tá? 1 está lento, não consegue fazer o movimento. 2 está quase. 3 está acordando. 4 e 5, o músculo está beleza. 6 já começa a cansar um pouquinho, aparecer fasciculação. Então, na minha cabeça, é muito assim, observa até o 6. Tá? As 6 repetições. Repouso, então, eu estou fazendo esse braço, eu quero fazer os 2 juntos de exercício, né? E aí começa uma fasciculação. Para esse grupo. Deixa ele descansar. A fasciculação é assim, estou precisando de repouso, está avisando. Né? Então, de repente, para o membro superior e vai trabalhar o membro inferior. Duração da terapia, né? Eu acho um absurdo quem fala que vai atender em 15 minutos o paciente. 30 minutos também. Né? Então, assim, eu acho que uma terapia adequada, ela tem uma programação de ter o acolhimento do paciente, a gente fala muito assim, tem uma programação, porque eu já olhei, já vi o que ele precisa, então eu conversei nesse acolhimento, estou cansado, não dormi bem, tive fadiga, ok. Dentro dos exercícios que eu tinha proposto, tem que gerenciar o que eu vou fazer naquele dia. Tá? Aí eu faço toda a programação, tendo cuidado, às vezes ele tem que repousar de um grupo muscular para outro, e no final sempre eu falo que é um presentinho. Um relaxamento, uma massagem, porque às vezes ele vem com queixa de dor. Não dormi bem, dor no pescoço, já é a primeira queixa. Não estou ficando bem quando eu fico em pé, dói meu quadril. Não está ficando tanto em pé, o quadril vai se queixar. Outra coisa, eu já tinha uma artrose no joelho. Ficou em pé, não mobilizou o joelho, vai ter dor. Então, eu preciso trabalhar a dor para poder fazer exercício. Então, em média, de 30 a 45 minutos. Eu, quando vou na casa do paciente, que aí tem a conversa com a família, o cuidador, 1h30 no mínimo. Então, assim, esses cuidados a gente tem que saber lidar. É uma pessoa que está triste, às vezes, é uma pessoa que não dormiu bem, é uma pessoa que está em pânico. Como é que ela vai fazer exercício? Olha, tá bom, depois você conversa, vamos fazer exercício? Não. Então, tem que ter um olhar especial para poder trabalhar essa ativação muscular, que é a minha função. Andando, então, os objetivos então, de tudo que eu falei na nossa físio é manter a força, né, dentro dos limites que a doença traz, manter, então, as amplitudes articulares, senão é a síndrome do imobilismo que vai entrar, as funções das AVDs. Olha, Rita, eu tomava banho em pé, agora eu estou cansada. Senta. Para que tomar banho em pé? Rita, mas está difícil até para mim poder levantar de uma cadeira para outra. Pede ajuda. Então, essas funções vai depender de como você está. E o paciente ele tem que ser muito paciente com essa doença, né? Porque, assim, a ela é a melhor amiga dele naquele momento. E a ela é queixosa, gente, ela é queixosa. Tem dia que ela não quer que a pessoa saia da cama, tem dia que ela não quer que a pessoa fale com ninguém, tem dia que ela não quer... A pessoa só vai pedir coisas, as pessoas não querem auxiliar, ela tem que ter paciência com o mundo. Né? Mas que essas pessoas tenham paciência muito, porque é muito ruim sentir seus músculos falhando, né? Você querer ainda trabalhar e não poder. Então, essa semana eu vi um rapaz de 38 anos, né? E ele trabalhava com coisa pesada, e tem um bebê pequenininho, e tem uma filha de 12 anos, e a esposa é muito acolhedora, olha a história. E ele é arteiro pra caramba. Então, é assim, 38 anos, né? Trabalhava de almoxerifado dentro de um hospital, ele não parava, conhecia todo mundo. Então, a questão é assim, professora, esposa, ele é ótimo, ele trabalhava muito, mas ele quer continuar trabalhando. Eu falei, olha, pode parar, agora você é um rei e não sabia. Colha os frutos, alguma coisa boa tem que vir para você.
né? Então, tem uma filha de 12, quando sai, avisa a esposa, filha, eu estou saindo, olha o papai. Porque o papai, arteiro, subia a escada e descia. No mesmo dia, ele teve 2 quedas, porque ele não tem muito movimento de membro superior. As pernas estão fortes, mas quem não tem movimento de membro superior e anda, não tem equilíbrio. E se ele cair, gente, é o rosto e a cabeça, acabou. Nesse dia, ele veio aqui, caiu uma vez, foi pronto-socorro, ela saiu e foi fechar o portão, ele foi de novo na escada. Aí ele quase foi um TCE. 2 vezes no mesmo dia, no mesmo pronto-socorro. O que acontece quando chega um paciente desse lá na emergência? Maus tratos. Que das pessoas que não estão cuidando, aonde você estava, mas às vezes nem é isso, é ele que não quer parar. Mas então existe um limite que precisa ser colocado. Existe sim aquelas pessoas que vão ter que estar do lado dessas pessoas. Tem casa que tem até o cachorro que late, gente. A pessoa se mexe na cama, ele já avisa que ele está precisando de alguma coisa. Então, assim, conforme o ambiente que vocês vão gerenciando, as pessoas vão vivendo, esse ambiente acolhe todos vocês, né? Acaba acolhendo, não acaba? Né, Belinha? Então, assim, com tudo isso, vamos, então, evitar dor, acidentes, prevenir complicações, a postura sempre bonita. Está bonita na cadeira, está bonita na cadeira, está bonito na cadeira. Tem posturas adequadas para cada situação, né? Se ficar sentado o dia inteiro assim com o pescoço caído, o que acontece? E o pescoço? E a respiração? Vai dormir à noite? Não vai dormir à noite, não vai. O que acontece com os pacientes? A noite é ruim. À noite, às vezes, tem o aparelho e tal, e eles querem dormir sentado. Não sei se você já viu essa situação em casa. Dormir sentado. Vai descansar? Não vai. E o pescoço? Né? Então, assim, eu chego na casa, às vezes, de um paciente, eu começo, está sentado a 90 graus na cama. Eu falo, que beleza, né? Vamos fazer exercício? Vai ter que deitar. Morrendo de medo. Eu falei, não tem medo. Você tem equipamento para respirar. Você tem o seu cuidador e eu do seu lado. Vamos esticar essa coluna, vamos soltar esse pescoço, vamos melhorar o foco da visão. Tudo isso influencia na mudança, né? Aí tudo bem, faz, aí acaba a terapia, quer voltar para o sentado. Aí eu falo, gente, de meia em meia hora, então, deita, nem que for 5 minutos, e volta e deixa sentado. À noite é o que ele quer para ele dormir. Então, eu não vou poder mexer nisso, senão ele não vai dormir. Que ele durma, assim, 2 horas e sentado, pelo menos ele dormiu, né? Então, os hábitos têm que ser mudados quando tem as pessoas ali. E tem uma teimosia, lógico que tem uma teimosia do ser humano. Não quero, agora eu estou assim, eu quero só fazer o que eu quero. Tá bom. E se tiver dor? E se não puder comer? E o pescoço que vai doer? Então, coloque a situação para a pessoa tentar reorganizar essa teimosia que gera um medo que pode gerar complicações, tá? Teimosia, sim, desculpa falar, mas assim, eu acho que é assim. Às vezes o paciente sentir, eu posso, eu não quero, acabou. Mas não é assim, você está sendo cuidado, você precisa melhorar, e você tem chance de melhorar, né? É a maneira de falar. Os posicionamentos que vão dar maior conforto e relaxamento, né? Só não está andando. Consegue andar, Má? Ah, mexer. Tá. O tratamento, então, tudo isso nós já falamos, a questão mais importante de conservar a energia é a fadiga, em outras palavras. Vamos fazer os exercícios e conservar, porque eu preciso fazer bastante coisa. E o paciente tem que entender, hoje eu não consigo mais ficar sentado, ou hoje eu não posso ir na física, porque eu estou muito cansado. E o fisioterapeuta tem que entender isso, tá? As técnicas, então, são palavras para a fisioterapia, os métodos, mas os pacientes conhecem tudo. A maioria quer fazer pilates, sim, se é que pode, tem que ser por um fisioterapeuta que conheça a doença, tá? Cuidado em trabalhar com eletroterapia, em revisões, em estudos, ninguém provou que vai ajudar a aumentar a força, mas para a dor é usado o TENS, né? A gente usa assim, né? As bandagens, então, para segurar as articulações e melhorar a postura ou aliviar a dor, e os métodos específicos. Terapias integrativas, a gente tem uma colega que trabalha muito bem, que é a Cida, acho que ela é a pessoa mais indicada para falar, mas é muito bem visto e indicado para os nossos pacientes, principalmente a auriculoterapia. O paciente que, então,
quando ele já está com home care, ele está com os cuidados paliativos, e aí muda um pouco a história da fisiomotora. A prioridade é a respiratória, então vamos respirar, vamos trabalhar, vamos fazer higiene brônquica, para o físio poder atender, né? Nesse momento, não é só alongamento, então tem as massagens, troca de posturas e outras coisas para ativar ainda a musculatura que esse paciente tiver. A dor, então tem os exercícios, tem os posicionamentos, o colar cervical ajuda. Não sair de carro sem o colar cervical, quem tem fraqueza do pescoço, nas transferências, até no banho, né? É ruim, mas é segurança, tá? Outra coisa, fico sentado o dia inteiro vendo TV, aí o meu pescoço começa a cair. Alguns momentos, uso um colarzinho para manter, ou inclino o local que está sentado para relaxar o pescoço. E aí, mobilizações e massagens. A dor também vem na lombar, principalmente aquela pessoa que fica muito sentada ou deitada. Então, a gente precisa de algumas almofadas, o TEIS pode melhorar, a massagem, e olha aqui quantos travesseiros para deixar o conforto dessa senhora, né? E é assim, eu falei, a guerra do travesseiro e da almofadinha. Mas, gente, qualquer pessoa, né, se mexe muito na cama quando dorme. Então, os pacientes eles não têm esse movimento, às vezes. Então, eles precisam de coisas para aconchegar a pessoa. Estou indo. O problema é que... Ó. Não. Talvez, eu não sei se eu fui... Passa você. Edema. Cuidado com os edemas distais, principalmente nos pés. Mudança de posicionamento, né? Então, mesmo sentado, para baixo a perna, para cima, numa posição neutra, né? Na fisioterapia, levantar bem os membros, para dar um retorno venoso. Pode passar, Má. A eutonia são massagens com bolinhas, então... resolve bem, porque a mão, às vezes, é dura para fazer a massagem e a bolinha relaxa mais essas regiões, tá? Pode passar. Alguns posicionamentos, né? Então, a gente vai criando conforme a necessidade do paciente, mas vejam vocês, aquelas camas que mudam de decúbito ajuda, mas o paciente escorrega. E, às vezes, a dobra delas não pega na lombar, dependendo da altura do paciente, tá? Então, ainda assim, não pensa que a cama vai resolver o problema. A gente precisa mesmo das almofadas, tá bom? Posicionamento sentado, cuidado com o pescoço, a visão, principalmente quem usa o TOBI, ou alguma outra de tipo de comunicação. Não é tão fácil posicionar a cadeira, o olhar, né? Mas são coisas que a físio pode... Então, esse senhor na direita, a outra era viciada em série e não queria ninguém no quarto, a paciente. Então, ela mesma trabalha com o TOBI e ela mesma resolvia as séries que ela queria assistir, né? Sai todo mundo, eu quero ficar tranquila. Era bem assim. E esse senhor à direita escreveu um livro, né? Muitos escrevem, né? E às vezes eles já estão precisando da comunicação mesmo alternativa ou assistida. As transferências, cuidado, o cuidador, o familiar, porque vai te machucar. Cuidado em não machucar o paciente, em derrubar. Não faça coisa que você não consegue. Senão vai precisar de 2 pessoas. Eu sei que é difícil, mas cuidado, porque tem muita queda nesse momento. E o cuidador vai acabar se machucando, tá? Então, a melhor coisa é de frente, pegando no gradil costal. E olha a minha força, minha perna, ó. Eu não fico aqui, tá? Então, o cuidador tem que ter boas pernas, tá? Os guinchos ajudam bastante, mas precisa ver qual tipo de guincho você vai conseguir, ou ele vai andar no quarto, para o banheiro, para o local da sua casa. Piscina eu vou passar um pouco rápido, mas para vocês terem curiosidade, não é qualquer piscina, qualquer ambiente. Não adianta levar numa piscina que não é adaptada, é aquecida. Só volta um minuto, mas só um minuto. E aí precisa ter essa adaptação da cadeira para a transferência. Pode ir, Mar. Vai ter que ter uma avaliação com o fisioterapeuta aquático para saber se o paciente pode ou não ir para a piscina. Pode até com gastro, tá? Atráqueo só em piscinas especiais, né, com muitos terapeutas. Então, a piscina oferece tudo isso, né, alívio de dor, consegue trabalhar mais tempo em pé, a ativação da fibra e o que eu acho melhor, suporte emocional. Vai para relaxar mesmo, tá? Para dormir melhor. Pode passar, Má. Dentro da piscina, então, momentos dos pacientes, né, várias técnicas. Então, aqui é o Tai Chi Chuan,
na água, né? Ali o paciente com um pouco de fortalecimento e alongamento, treino de marcha, fortalecimento e os mergulhos, né? Então, tem técnicas especiais para cada tipo de situação. Pode passar? Ainda aí no relaxamento, né? Então, existem técnicas especiais. A nossa musa, que está aqui embaixo, né? A gente fala que é a nossa musa, né? É uma senhora que teve a ela quase 40 anos, né? Viveu muito bem. E, no momento que ela foi na piscina, a capacidade vital dela era menor que 50%, era 32%. 2 anos na piscina, essa capacidade foi reativando e melhorando. Não é que chegou para mais de 50%, mas é um ambiente que dá para trabalhar e seguro. Tá? Então, isso que comprovou para a gente. Bom, aí sim, quando nós começamos com Covid, não tinha como visitar esses pacientes. Era fisiorrespiratório, ponto final. Então, nós fizemos muito teleatendimento, então o CREFITO libera, assim como a medicina já tem isso há muito tempo, teleconsulta, teleatendimento, teleacompanhamento. Então, por exemplo, o meu paciente não pode ir na fisio hoje porque não está legal. Eu posso fazer um teleatendimento, eu já conheço ele. Ele não quer fazer nada, teleatendimento, então. Vai fazer o teleatendimento. Vai me ouvir estimulando, mas eu preciso de uma mão ali para me ajudar a fazer exercício nele. Então, existe essa possibilidade. Eu tenho avaliado muitos pacientes de fora, eu já consigo avaliar no teleatendimento, fiz muito tempo isso, né, no nosso ambulatório da Unifesp, ficamos 2 anos fazendo isso, e eu uso isso para a minha vida, assim. Tá? Às vezes o paciente é de longe, não consegue vir, ou eu também não consigo ir até o local, então a gente pode ter esses instrumentos. E existe uma plataforma de exercício feita para doença neuromuscular. Tá? Eu faço pesquisa, eu, professora Márcia, a nossa equipe da Faculdade de Medicina do ABC, precisa citar o nome, né? E a gente está de prontidão para quem quiser na vivência conhecer, mas eu preciso ver se eu preciso... Essa plataforma só funciona com o fisioterapeuta, a gente tem que avaliar o paciente, fazer o programa de exercício e ele vai fazendo de tempos em tempos, eu vou reavaliar. Eu consigo fazer até uma avaliação pelo teleatendimento, com alguém do lado me ajudando, com o paciente, para poder personalizar o programa. Então, existe sim, ela é gratuita, o paciente tem que ter um celular e é um aplicativo, no qual eu também vou ter e vou gerenciar isso. Então, existem essas possibilidades. Nosso paciente fica muito cansado, muitas vezes fez muitas terapias, e é uma forma do físio, na nossa vivência, né, na parte motora, poder auxiliar os pacientes e eles terem qualidade de ativação muscular, que é o nosso objetivo maior. As evidências estão aí, né? Vai estar disponibilizada? Vai estar gravada, né? O pessoal pode estar vendo. Tá? Se alguém quiser entrar em contato com as professoras para poder falar, os campeões dela, todos são, para mim, todos. A gente atende muito atleta, então, médico, atleta, né? Aqui era um jogador de rugby que virou escritor de pastor e escritor de livro, né? Então, assim, essas pessoas são especiais, eu falo que são anjos na nossa vida, porque tem uma história muito linda. E a doença vem para mostrar alguma coisa para todo mundo que vive com ele. São pessoas que acumulam pessoas especiais ao seu redor. Tá? A gente vive muitos anos trabalhando em prol da ela e acho que a vida inteira. Né? Não dá para a gente... A nossa musa, como eu falei, a dona Nataline, seu marido, que é um muso também, né, a gente fala, é nossos inspiradores para continuar nessa batalha. Tá bom? Obrigada a todos.